Deus, ele colocou no nosso coração isso, porque existe uma revelação dentro do cenário político para 2022, de que as pessoas elas terão desentendimentos tão fortes, tão grandes, que elas defenderão partidarismo, elas defenderão bandeiras, que ao ponto delas gradearem-se contra si, ao ponto delas entrarem num combate contra si. E o que Deus revelava era o seguinte: a confusão começava dentro de casa, os próprios moradores da sua família, um defendia o partido A, outro defendia o partido B, e dentro disso os dois entravam em atritos ao ponto de romperem relações familiares, ao ponto de romper amizades e, na sua pior hipótese, tornarem verdadeiros inimigos uns dos outros. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o Brasil, nesse momento, se una para que seja feita, então, a vontade de Deus, para que Deus coloque no governo uma pessoa que tenha submissão, que tenha ideia do que é Deus, porque às vezes a pessoa não tem submissão, mas pelo menos ela tem ideia do que é Deus, e que tenha muito mais que isso, temor a Deus, que tema a Deus. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o justo governa, o povo se alegra. Está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu quero passar para você a visão era o seguinte: as pessoas elas ficavam tão fanáticas pelos seus candidatos, que elas começavam a fazer protesto nas ruas. Eu vi algumas pessoas de movimentos que elas tiravam as roupas nas ruas, se despiam com frases de ataque a outro partido. Eu via pessoas rasgavam as bandeiras do Brasil em praça pública. Eu via a pessoa comendo a Bíblia. Deus me mostrava nessa visão, assim, o conflito. Elas se conflituavam umas com as outras, de porrete, de briga, de confusão, uma machucando a outra. Era uma confusão que os olhos do mundo voltavam para o Brasil, e as redes de comunicação, entre ela televisão, rádios e internet, informavam isso para os outros países. Era um sangue jogado em praças públicas, uma confusão generalizada, que o diabo atacava, ele é oportunista, atacava a mente das pessoas. Então eu, como cristão, estou aqui para te dizer o seguinte: Deus quer interromper isso. Deus não quer que haja conflito nessa eleição. Deus quer que, mesmo que você tenha um candidato e você tenha a petição, que você tenha prazer em votar nele, que você defenda o seu candidato, que você cuide do seu partido, mas que você não parta para a violência, como Deus me mostrava nessa visão. Entendeu? O movimento precisa entender o seguinte: antes de tudo, nós somos um país democrático, e as pessoas elas têm o direito de escolher em quem elas vão votar, em quem elas vão colocar no poder. O importante é esclarecer aqui a você que é cristão, que não tem como um cristão votar numa pessoa que não é cristã. Não tem como o cristão votar numa pessoa que aderem a religiões que não são a nossa, aqui voltando para o núcleo religioso, a religiões que não são a nossa, e que faz até trabalhos espiritualistas para se favorecer a deuses pagãos, entendeu? Qual que é o trabalho espiritualista que nós cristãos fazemos? Nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos a um único Deus que se chama Yeshua e Mashiach, para o Brasil aqui, Jesus Cristo. Então, vamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque as praças públicas, elas serão tomadas por confusão muito grande, se Deus não tiver compaixão de nós.
ao ter que ser, a ter que as autoridades intervir e colocar a polícia na rua contra os protestantes, contra aqueles que estiverem ali protestando e aqueles que estiverem ali defendendo os seus partidários, seus partidarismos, e até uns combatendo contra os outros ao ponto de sair a nível internacional notícias desagradáveis como morte, como conflito. Você está me entendendo? Eu tive essa visão da parte de Deus em 2021, eu gostaria de relembrar essa visão aqui e pedir a você, quando você for votar, além de ouvir as propostas de cada um, você também pense bem que nós não temos que ter aqui no Brasil uma pessoa que já nos deu índice, contra fatos não existe argumento, que já nos deu índice, já nos deu mais que prova de que é uma pessoa que foi provado que saqueou os cofres, que se beneficiou, se apropriou, né? E ao ponto de ir parar dentro de uma cadeia, né? E o outro candidato o que fez e o que faz. Ele, quando em momentos de confusão, de tribulação, de luta, você sempre pode procurar ele diante de Deus, ele vai estar com o seu joelho dobrado, orando, clamando a Deus e buscando auxílio do Espírito Santo. É isso que nós cristãos temos que observar. Observar que estamos em crise, existe uma crise que não é uma crise de nível nacional, é uma crise de nível internacional, entendeu? As nações estão sendo o quê? Provada por Deus. Então fique atento e na hora de você, então, votar, não vote nulo, nunca vote nulo, vote na pessoa que você tem a atenção de examinar a vida dela e de ver como que está a situação da vida dela diante das mídias, diante da sociedade. Porque entrar numa rede social, falar num aparelho de emissora de televisão é muito fácil. Agora, nós não podemos esquecer o passado que essa pessoa tem sem antes ela nos mostrar uma regeneração. Enquanto um ora, o outro faz trabalho espiritualista em seitas que não são uma nossa. Amém? Deus em Cristo te abençoe, eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Celestial, oramos pelas eleições 2022, colocamos cada partido, meu Pai, e cada candidato nas tuas mãos e te pedimos que todo espírito de confusão não venha reinar na nossa nação brasileira, mas que nós tenhamos, sim, Senhor, discernimento daquilo que tu tanto queres para nós. Eu te coloco nas tuas mãos e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.